Olá, boa noite. Estamos aqui nesse momento para compartilhar com vocês o bate-papo aqui sobre temas específicos do concurso para auditor fiscal federal agropecuário. Então, a partir de hoje, iremos começar esse bate-papo de cada quarta-feira, um tema dos assuntos específicos que cairão com certeza, no edital do concurso para auditor fiscal federal agropecuário. Só ressaltar a vocês que aqui nós estamos tomando como base o edital do último concurso, tá? Onde houve provas para, na especificidade de engenheiro agrônomo, né? Porque esses assuntos que nós vamos tratar são específicos, tá? Da área da engenharia agronômica, e para não fazermos confusão, ok? Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar esse bate-papo, tá? Todas as quartas-feiras. Não serão aulas prolongadas, tá? Mas hoje nós vamos começar com o tema sobre pragas quarentenárias, né? Que, na verdade, são pragas regulamentadas, né? Então, como aqui é um bate-papo, a gente vai estar, assim, bem informal, tá? Fiquem à vontade, façam perguntas. Estou aqui para poder tirar dúvida de vocês, responder as questões, tá? E vou compartilhar aqui uma breve apresentação para tornar mais prático, ok? Então, aí, o tema com certeza, tema de concurso vai cair pragas quarentenárias, pragas não quarentenárias, né? E a gente precisa saber que pragas são essas. E todas estão dentro do assunto de pragas regulamentadas, que é dentro do tema da sanidade vegetal. Então, falando de praga, a gente precisa primeiro ter em mente o que é uma praga, né? Que antes desse conceito da FAO aí, de 1995, considerava praga, chamava de praga o que era inseto, né? Quando se tratava de doença de outros agentes, como fungos, bactérias e tal, só se referia a doenças, e pragas a insetos. Mas olha só, praga inclui tudo, né? A partir desse conceito da FAO, praga é qualquer espécie, raça, né? Biótipo de planta ou animal, agente patogênico que são nocivos às plantas, né? Assim como aos produtos vegetais, e que, inclusive, concorrem com o homem, né? Na questão dos alimentos. Então, até plantas daninhas se inclui aí. Olha. Então, no conceito da FAO, praga é qualquer espécie, raça ou biótipo de planta, animal ou agente patogênico nocivos a plantas ou produtos vegetais, né? E aí estão incluídos os insetos praga, os ácaros, os vírus, né? Fungo, bactérias, nematóides, inclusive as plantas daninhas, ok? E praga regulamentada, o que vem a ser? Eu sempre falo com meus alunos da mentoria, né, e eu repasso, inclusive, na mentoria que estou fazendo para o concurso do Ministério da Agricultura, que todas as normas hoje do Ministério da Agricultura, elas são embasadas em diretrizes internacionais, pelas normas internacionais de medidas fitossanitárias. Então, cada assunto da sanidade vegetal tem uma NINF, né, que é uma norma internacional de medida fitossanitária. No caso aqui, a norma internacional que trata de praga regulamentada é a NINF número 19, tá? Onde estabelece, inclusive, as diretrizes para a elaboração de listas de pragas regulamentadas, tá? Então, vamos ver, para a gente entender melhor, para ter maior clareza sobre isso, o que é a regulamentação fitossanitária, tá? A regulamentação fitossanitária é a própria norma em si. As normas, os procedimentos técnicos, tudo relacionado a determinada praga. Então, isso é uma regulamentação fitossanitária. Então, é uma norma oficial, onde ela vai traçar diretrizes, os procedimentos para prevenir a introdução
de uma praga, se essa praga for exótica, não estiver presente no território nacional, assim como também pode ser uma norma que vai ser estabelecida para evitar a disseminação dessa praga, né, dentro do território nacional. E pode ainda ser uma norma que venha a ser estabelecida para limitar os impactos econômicos das pragas não quarentenárias regulamentadas, que nós vamos ver tudo isso na frente, conceito de cada uma, tá? Então, a regulamentação fitossanitária é a norma em si que é estabelecida para uma determinada praga, ok? Então, nós vamos ver aqui que a praga regulamentada é uma praga quarentenária ou uma praga não quarentenária, tá? E já sabemos aqui que é uma praga que tem uma norma específica, né? Então, as pragas regulamentadas, elas podem ser quarentenárias e pragas não quarentenárias regulamentadas. E o que é uma praga quarentenária? Isso aqui é assunto de prova, hein? Praga quarentenária é uma praga de importância econômica potencial para uma área em perigo, onde ela pode já estar presente, assim como ela pode não estar presente, tá? E quando ela está presente, ela não se encontra amplamente distribuída e está sob controle oficial. Percebam aí que todos esses conceitos, elas partem das diretrizes e normas internacionais, né? Olha aí, todos os conceitos têm como referência a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né? E todas elas também estão ligadas, né? Como é que se diz? Inseridas na Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, tá? Na CIPV. Então, todos esses conceitos, eles são baseados em normas internacionais, que o Ministério da Agricultura normatiza com base nessas referências internacionais, tá? E aí vamos ver, então, as pragas quarentenárias ausentes. Como nós já vimos, né, já dissemos que as pragas quarentenárias são aquelas pragas de importância econômica potencial para uma área em perigo. E, então, as ausentes, o nome já está dizendo, elas não se encontram, né, no território nacional. São aquelas pragas exóticas, né, que nós sabemos que existe aí ameaçando entrar no Brasil. Então, olha aqui, são aquelas que se constituem ameaças fitossanitárias. Só a Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária já linkou aí que tem umas 150 pragas quarentenárias ausentes que estão já nas fronteiras, ameaçando, né, entrar no Brasil. E, inclusive, algumas, né, o Ministério tem ações já bem diretas para evitar que elas se estabeleçam, ok? Então, só reforçando aqui que essa praga de importância econômica potencial para uma área em perigo que não está presente no território nacional, ela é chamada de praga quarentenária ausente. Não vão fazer confusão, porque a legislação anterior falava ausente, denominava como praga quarentenária A1. Não existe mais isso, tá? Não existe praga quarentenária 1, praga quarentenária 2. Agora é praga quarentenária ausente, tá? Não existe mais praga quarentenária A1, para não fazer confusão. E aí nós estamos aqui com alguns exemplos aqui, ó. Fusarium oxysporum, raça 4, que ataca a bananeira. Então, essa praga existe na Colômbia, né? E ela está muito próxima ali, ameaçando entrar pelo estado do Amazonas. Então, é uma praga quarentenária que não está presente no Brasil. Inclusive, tem plano de contingência, já tem ações de vigilância intensiva, prevenção, para todos os cuidados, né, dessa praga não entrar no Brasil. Uma outra praga, a Cydia pulmonella, que ataca maçã. Vocês sabem que o Brasil importa muita maçã da Argentina, então essa praga existe na Argentina, mas não existe no Brasil.
Inclusive, ela já existiu no Brasil, ela foi erradicada no Rio Grande do Sul em 2014, tá? E de lá para cá, nunca mais foi detectado nenhum foco de Cília palmonella. Então, atualmente, ela é caracterizada como praga quarentenária ausente. E também existe planos de contingência, ações de prevenção, vigilância intensiva, para essa praga não ser detectada no território brasileiro. E uma outra praga também quarentenária ausente, né? Aqui só são algumas que eu estou citando, esse amarelecimento letal do coqueiro, que é causada por fitoplasmas, né? Que também não existe no território nacional e é uma praga de grande importância, ok? E agora vamos ver as pragas quarentenárias presentes. Quais são? Também é uma praga de importância econômica potencial para o mar em perigo, tá? Só que ela já está presente no país, mas pelo próprio conceito, informa, ela não está amplamente distribuída e ela se encontra sob controle oficial. Como exemplo aqui que a gente dá muito conhecido é o caso da mosca da carambola, que ela ocorre em 3 estados brasileiros, né? No norte do país, no estado do Amapá, por onde ela entrou, né? Pela fronteira com a Guiana Francesa, em 1996, e até hoje essa praga está sendo controlada no estado do Amapá. E focos esporádicos no estado do Pará, e também ela entrou no estado de Roraima, na fronteira com a República da Guiana, né? Antiga Guiana Inglesa. Então, essa praga está presente nesses 3 estados, né? E se encontra sob controle oficial. Pelo desenho, percebe-se que o resto do Brasil não existe a praga, por isso que ela é uma praga quarentenária presente. Importância econômica potencial, porque, como é uma praga que ameaça a outras áreas em perigo, as áreas em perigo são aquelas áreas onde ocorre grande produção no caso da mosca da carambola, de frutos, né, que ela é uma praga que afeta a fruticultura. Então, as áreas de grande produção, exportação de frutos, que essa praga não ocorre, se ela vir a se disseminar para essas áreas, vai causar um grande prejuízo econômico, além de social, né, como desemprego, perdas de mercado internacional, porque ela é a principal barreira para a exportação de frutos, né? E os países que compram frutos brasileiros não querem correr o risco de estarem adquirindo partidas com essa ameaça, né, de os frutos irem contendo ovos ou larvas desta praga. Então, é exemplo de uma praga quarentenária presente. O outro exemplo que a gente traz aqui, o cancro cítrico, por exemplo, apesar dele ocorrer em vários estados brasileiros, ele ainda não está em todo o país, né? Então, existe muitas áreas ainda sem o cancro cítrico. A cigatoca negra também, né, que é outra praga, que está bastante disseminada no país também, mas não está em todo o território brasileiro, então ela ainda é considerada uma praga quarentenária presente, tá? E aí a gente pergunta, assim, qualquer praga ausente no país ou que esteja presente em determinada área é considerada uma praga quarentenária? Não, né? Não. Só é considerado praga quarentenária aquelas que podem causar elevados prejuízos à agricultura ou ao meio ambiente. E, contudo, esses prejuízos ainda não são conhecidos, eles são previstos, né? São dimensionados, calcula-se que eles podem causar grandes prejuízos devido elas serem umas pragas de fácil adaptação, elas podem se disseminar, né, com mais rapidez, se não tiver trabalhos de prevenção, de controle, e são pragas que importância econômica pelo prejuízo econômico que elas podem causar, além do prejuízo social, como eu falei, né, perdas de mercado, que tudo acaba em economia, né? E
essas pragas, elas são controladas. As pragas que estão presentes, elas estão sob controle oficial. Mas nem todas as pragas, elas não são consideradas, não é porque uma praga está fora do território nacional, fora do Brasil, que ela é quarentenária, não. Só se ela for uma praga que represente uma ameaça a alguma área dentro do território nacional, na questão econômica. Como, por exemplo, a monilha. A monilha é uma praga que ataca os cacaueiros, né? Então, ela estava ocorrendo no Peru. Se ela entrar no Brasil, essa praga vai causar um prejuízo imenso, principalmente ali na região norte, se produz muito cacau. Hoje, o estado do Pará é o primeiro exportador, produtor e exportador de cacau, né? Depois, se ela avançar para o Nordeste, tem a Bahia, que ainda produz, né? Apesar que abalou com a vassoura de bruxa, né? Ainda se produz muito cacau na Bahia, então a monilha é uma praga quarentenária ausente que ameaça os cacauás do Brasil. E a monilha, embora ela já tenha entrado no território brasileiro, né, que ela entrou no Acre, e agora ela está ocorrendo no Amazonas, ela ainda não mudou de status. Ela continua ainda como uma praga quarentenária ausente, porque o Ministério da Agricultura está ainda com ações emergenciais. Mas até quando vai ficar sob ação emergencial? Até o Ministério concluir que não é possível a sua erradicação, aí ela muda de status, aí ela passa a ser uma praga quarentenária presente. Mas enquanto estiver com ação emergenciais, caracteriza a área sob emergência fitossanitária, estão tentando erradicar essa praga. Então, se caracteriza o quê? Que uma praga, quando entra, ela não muda logo de status, de ausente para presente. Ela pode ficar sob ação emergencial um tempo, porque ela pode não se estabelecer, ela pode estar numa área muito isolada, onde um plano de erradicação seja muito eficiente, ela possa ser erradicada, né? Então, só quando realmente não é possível mais a sua erradicação é que ela muda de status, aí ela vai ser uma praga presente. Assim como as pragas que já estão presentes, se ela ficar se disseminando dentro do território nacional e ocupar todo o território nacional, ela vai deixar de ser quarentenária. Não tem por que mais ela ser uma quarentenária presente. Ela vai ser uma praga comum, né? E alguns estados que tiverem interesse por ter alguma cultura relacionada de importância econômica para aquela praga, passa o estado a assumir esse controle, né? E aí, ou ela pode se tornar uma praga de importância econômica regional, por exemplo, ok? E, como eu estava falando, não é o fato dela estar presente que ela é uma praga quarentenária, ela precisa ser uma praga que cause prejuízo, daí a importância econômica potencial. Né? E aí tem as pragas não quarentenárias regulamentadas. Olha aí, já vimos as quarentenárias ausentes, quarentenárias presentes, e agora praga não quarentenária regulamentadas. Ah, mas por que ela é não quarentenária e tem uma norma? Porque elas são pragas que já estão presentes no país, mas elas causam um prejuízo inaceitável a determinadas culturas. Então, por isso, elas são altamente controladas, principalmente para exportação. Tá? Então, vamos ver o conceito. Praga não quarentenária, cuja presença em plantas para plantar afeta o uso proposto dessas plantas, com impacto econômico inaceitável, e que esteja regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. Esse é o conceito com base nas normas internacionais. Se você vê as normas brasileiras, também é esse conceito. E aí, se você não entender, se torna complexo. Mas vamos lá, devagarinho. As pragas não quarentenárias regulamentadas, elas são relacionadas a material de propagação. Daí, esse termo, em plantas para plantar, tá? Que são as mudas, né? Sementes, bulbos, tubérculos, até plantas em vaso também, considera-se algumas espécies em vaso, como hospedeiras de plantas não quarentenárias regulamentadas. Essas plantas para plantar, ela tem uma finalidade, né?
de multiplicação. Se elas estiverem afetadas por alguma praga dessa não quarentenária, ela perde o uso proposto dela. Ela deixa de servir para ser muda, né? Por exemplo. Deixa de servir de ser uma semente, por exemplo. Se determinada semente estiver afetada pelo vírus, aí ele já não vai ter mais o uso proposto de ser uma planta, de ser uma muda, né? Então, por isso que é esse conceito aí, ó, meio chatinho. Em plantas para plantar afeta o uso proposto, tá? Então, esse material é material de propagação, esta praga já está presente no país, tá? Ela tem uma norma específica. Muitas vezes, algumas pragas são estabelecidos níveis de tolerâncias apropriados. Por elas estarem presentes no Brasil, né, no caso aqui, se for em outro país também é o mesmo conceito, elas já têm os seus prejuízos econômicos conhecidos, né? Já se sabe qual o impacto econômico que essa praga causa, tá? Por isso elas são controladas. E o país, no caso, na relação internacional de importação e exportação, quem está importando não quer adquirir material de propagação afetado por essas pragas, né? Como ela já tem também a praga no país dele, ele também já tem uma norma específica dessa praga. Por isso que diz aqui, ó, que essa praga ela já está regulamentada dentro do território da parte contratante importadora. Esse conceito, esse cuidado, esse controle dessas pragas são muito voltados para o comércio internacional, tá? Então, quem está importando semente, muda, material de propagação, bulbo, tubérculo, tá? Eles têm que ter todo o controle, embora tenham a praga em seu território, mas eles não querem importar material afetados que possam aumentar, né? Perder o equilíbrio do controle que tem dentro do seu país, ok? Mais nesse sentido. E aqui nós temos o mais atual, os vírus da banana, né? O banana streak vírus e o cucumber mosaico vírus, tá? Que é o BSV e o CMV. Então, tem uma instrução normativa específica para essas pragas, aonde tem a descrição de todos os procedimentos necessários que devem ser adotados para prevenir a introdução e a dispersão no país, tá? Então, vamos aqui, reciclar um pouquinho. Então, praga regulamentada é aquela praga que tem uma norma específica, tá certo, né? Essa praga regulamentada, ela pode ser quarentenária e não quarentenária regulamentada, né? Se ela for quarentenária, tem as quarentenárias ausente, esta norma vai ser o quê? Para prevenir a introdução dessa praga que ainda não existe no território nacional. E se ela for uma quarentenária presente, essa norma vai ser o quê? Para prevenir a sua dispersão dentro do território nacional, né? Porque os conhecidos, os prejuízos dessas pragas são já calculados, previstos como altos, né? Que pode botar as áreas em produção dentro do país em perigo. E se for uma praga não quarentenária regulamentada, nós já sabemos que aquelas que afetam material de propagação, ela já existe no território nacional, essa norma vai ser o quê? Só para diminuir qualquer impacto, prejuízo econômico que ela possa ocasionar, porque os seus prejuízos já são conhecidos. Okay? E como é que é feito a categorização dessas pragas? Bom, a norma que estabelece as regras, os procedimentos para elaborar a lista dessas pragas é a Instrução Normativa número 45, de 22 de agosto de 2018. Então, nesta instrução normativa estão estabelecidos procedimentos para elaboração, atualização e divulgação das listas, tanto das pragas quarentenárias ausentes e presentes, como das não quarentenárias regulamentadas. Percebam aqui que a Instrução Normativa 45 ela é a regra geral, mas cada norma tem a sua lista, vai ter a sua
portaria específica. Então, das ausentes é a portaria SDA número 617, de 11 de julho de 2022. Para quem não sabe, SDA significa Secretaria de Defesa Agropecuária, que é o setor, a secretaria dentro do Ministério da Agricultura, que gerencia, estabelece todas as normas dentro da defesa agropecuária, tá? Então, sai de dentro da SDA essas portarias. Às vezes, a instrução normativa, como vem aqui, as pragas quarentenárias presentes, é a instrução normativa número 38, de outubro de 2018. E, depois disso, já surgiram também 2 portarias onde estão atualizando a instrução normativa 38. A instrução normativa 38, ela traz a lista das pragas que estão presentes no país. Mas se alguma dessas pragas se dissemina dentro do país, a gente vai ter que ter uma atualização. Aí vai ser editada uma portaria onde informa que aonde as pragas estão sendo detectadas, né? Então, já teve 2 atualizações, olha, inclusive uma bem recente, de fevereiro de 2023. Então, essa portaria 750 é que está informando que a cigatoca negra passou a existir, foi detectada no estado de Alagoas, que mais? Que a pálmere, né, aquela erva daninha que só estava presente no estado do Tocantins, foi detectada no estado do Mato Grosso do Sul. Então, é isso que as portarias informam, elas atualizam aonde as pragas estão sendo detectadas, tá? E assim também, se alguma praga foi erradicada, informa também na portaria, tá? E a praga não quarentenária regulamentada, como eu falei, tem a sua norma específica, atualmente a instrução normativa 46, que trata das pragas dos vírus da banana, né, do BSV e do CMV. A gente vai ver mais lá na frente um pouquinho sobre essas pragas. E essas pragas quarentenárias, como eu falei, né, elas são elaboradas a partir dessa normativa, e todas elas são a partir de análise de risco de pragas. Então, o Ministério da Agricultura avalia o risco nos procedimentos de importação de partidas, se faz análise de risco para ver se alguma partida que está sendo importada vai ter o risco de trazer alguma praga que não existe no país. E, por meio dessas análises de riscos, se conhece quais são as pragas e ali já se registram, né? Já ficam catalogadas e se fala categorização, já se conhece quais são ausentes, quais são as que estão presentes, quais são as que não são quarentenárias regulamentadas, isso se chama categorização. Tudo isso é feito por meio da análise de risco. E quem elabora essas listas das pragas é o Departamento de Sanidade Vegetal, tá? Que é a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do Brasil. Isso também é questão de prova, hein? Quando perguntarem qual a ONPF brasileira, ONPF é a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, é o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, que representa o Ministério da Agricultura como ONPF brasileira, porque é dentro desse departamento que são estabelecidas as diretrizes, as normas, procedimentos, né, os estándares, né, padrões da sanidade vegetal, ok? E como é que o departamento tem conhecimento dessas pragas? Além das análises de risco das importações de material, né, também o Ministério da Agricultura realiza os levantamentos fitossanitários dentro do país, né, com a participação, colaboração dos órgãos estaduais de defesa agropecuária, onde todos os estados brasileiros realizam os levantamentos fitossanitários para conhecer quais pragas de importância econômica ocorrem, quais as pragas quarentenárias presentes possam estar ocorrendo, e se estiver ocorrendo, todas são registradas. E aqueles estados que não realizam
levantamentos fitossanitários, eles ficam também como risco desconhecido, não se sabe que existe, né? Não tem como se conhecer os status fitossanitários das áreas dentro dos estados. Então, por isso, os estados são obrigados a realizar os levantamentos fitossanitários. Assim como qualquer detecção que for observado, tem que ser notificado ao Departamento de Sanidade Vegetal para ele também registrar as ocorrências, né, da disseminação dessas pragas dentro do país, ou então se alguém detectar algum pesquisador, algum produtor, algum técnico, né, se detectar alguma ocorrência de alguma praga diferente, alguma suspeita, tem que acionar a Superintendência Federal de Agricultura, né, nos estados, e logo o Ministério da Agricultura, através da superintendência, vai fazer uma investigação, fazer coleta de amostra para enviar para o laboratório, e se confirmando, já se sabe das ocorrências, tá? Então, é dessa forma que se mantém o departamento atualizado, onde ele possa estar sempre atualizando e divulgando as listas de pragas quarentenárias ausentes, presentes e as não quarentenárias regulamentadas. E essa suspeita, né, de ocorrência, como eu falei, tem que ser obrigatória, a notificação obrigatória ao departamento, tá? E a partir daí, ele vai, dependendo se confirmar uma praga quarentenária presente, e de imediato vai entrar com o controle oficial, né? E agora, mas para que existe essa lista de pragas? O que isso interfere? Por que é importante, né? O departamento está elaborando essas listas e atualizando. Primeiro que essa lista ela é uma obrigação do Brasil como membro da Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, tá? Falei para vocês que o departamento ele é a ONPF brasileira, né? Organização Nacional de Proteção Fitossanitária. E, como membro da Convenção Internacional, ele é obrigado, assim como o Brasil, todos os países membros da CIPV são obrigados a elaborar suas listas de pragas quarentenárias, tá? Porque essas listas, né, essas pragas, elas vão auxiliar na introdução de pragas exóticas, né? Pensam vocês, assim como o Brasil exporta, os países também que adquirem, compram os produtos brasileiros, eles não querem sofrer nenhuma ameaça de alguma praga daqui irem por meio, né, dos produtos que estão exportados. Então, os países tendo conhecimento das listas de cada país dos quais eles vão manter relações comerciais, é uma forma deles saberem o que podem estar exportando, o que pode ser rejeitado por outro país, porque o Brasil tem uma praga que lá nos Estados Unidos não tem, por exemplo, a mosca da carambola, não tem, né? Algumas pragas no Brasil que nem são quarentenárias no Brasil, mas também são quarentenárias para outros países. O Brasil também tem que saber o país para qual ele está exportando, para ele poder tomar suas medidas aqui de cuidados, né, de controles, para os seus produtos não serem rejeitados, que são as medidas, os requisitos fitossanitários entre os países. Então, essas listas dão essa transparência, né? Possibilita esse comércio seguro, né? Para que os países possam comercializar com segurança. Aqui, ó, como eu falei, dá conhecimento à parte exportadora sobre aquelas pragas para as quais a inspeção, análise ou outros procedimentos específicos são necessários para determinar os produtos importados, quando há exigências de requisitos fitossanitários. Quem está comprando, expõe a sua regra. Olha, Brasil, eu só aceito a tua manga se tu tratar a Anastrella fratercus. O Japão, Brasil, eu só aceito a tua manga se tu tratar a Ceratite capitata, porque eu não tenho aqui, eu não quero essa praga. Aí o Brasil tem que cumprir os requisitos se quiser se manter no comércio internacional, se quiser exportar manga, se quiser exportar a soja, se quiser exportar todos os produtos que nós exportamos, eles são analisados, de ver se tiver alguma exigência internacional de controle de alguma praga, tem que ser feito, né?
todo esse cuidado para se poder exportar. É assim tudo também como o que entra, também o Brasil tem as suas regras, os seus requisitos, exige, né? Quando eu falo Brasil, o Ministério da Agricultura estabelece essas, esses acordos, né? Essas tratativas no comércio internacional. E também essas listas, elas auxiliam para que seja feita corretamente a certificação das partidas que vão ser exportadas. Como eu estou falando, se alguma tiver exigência que seja declarado que foi feito um tratamento para matar a praga tal, foi feito tratamento tratamento quarentenário endotérmico para mitigar o risco de Anastrema fraterculus em manga, assim como tratamento endotérmico de mamão, para os Estados Unidos também é feito também o controle, né, de moscas das frutas. Então, essas medidas e requisitos devem ser cumpridos, tá? Além disso, cada país apresentando a sua lista de pragas, do que tem e o que não tem, né? Podem também haver harmonização das medidas fitossanitárias dentro das organizações regionais. Por exemplo, os países do Mercosul fazem parte da organização regional do Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul, que é o COSAV. Então, os países que são da América do Sul, fazendo parte desse comitê, eles podem se reunir e ver os interesses comuns, e cada um estabelece lá as negociações, quais os requisitos, quais as medidas devem ser adotadas para a comercialização entre os países membros, né? Bom, ainda com relação a pragas quarentenárias ausentes, o Ministério da Agricultura criou o Programa Nacional de Prevenção e Vigilância de Pragas Quarentenárias Ausentes. É bem recente, olha, foi uma portaria de 2019, onde, por meio deste programa, ficam estabelecidos já, né, planos de contingências, planos de prevenção e controle, tá? Tudo com o objetivo de quê? De evitar o ingresso de pragas ausentes, assim como manter uma vigilância permanente, né, para identificar os riscos de entrada dessas pragas, né? Assim como poder também, conhecendo essas pragas, se implantar medidas que mitigam o risco, né, no caso de suspeitas de ocorrência, tá? E, com base nisso, nesse estudo, o Ministério, como eu falei para vocês, que já bem próximo do Brasil deve ter umas 150 pragas, mas o Ministério listou as principais, né, como 20 pragas prioritárias ausentes que estão mais, assim, ameaçando entrar no país. Então, tem uma lista de 20 pragas prioritárias, inclusive no site do Ministério da Agricultura consta lá essa relação. Como que o Ministério priorizou essas pragas? Com base que o risco delas entrarem, né? Se elas entrarem, elas têm potencial de se estabelecer. Se ela se estabelecer, ela tem como se dispersar para as outras áreas que possam ameaçar, né? Um prejuízo econômico. Qual o impacto que elas causam se elas se dispersarem? Então, com base nesse estudo, nesse conhecimento, ele priorizou 20 pragas. Tá? E, mostrando aqui para vocês, olha, não vou ler todas, né, porque vocês podem acessar o site do Ministério, que lá tem essas 20 pragas, tá? Mas eu chamo a atenção aqui para vocês dessas que têm plano de contingência, aonde já estão estabelecidas medidas, caso essa praga entre, o que é que tem que ser feito, tá? Já tem vigilância, já tem procedimentos de vigilância e de erradicação de focos nesses planos, que é a Cidia pulmonella, né, que é a Edição Normativa 35, o Fusarium oxysporum, como eu falei, que está ali ameaçando, né, na fronteira com o Amazonas, que é a Edição Normativa número 30. Eu recomendo, tá, que vocês deem uma lida nessas que já tem plano de contingência, porque ninguém sabe o que pode pedir, né? Quanto mais vocês abrirem a visão, muito melhor, tá? A outra, a Lobesia botrana, né? Que é uma praga também que está presente na Argentina e no Chile, e eles exportam uva para o Brasil, né?
A monilha, né, que é o Moniliófora roeri, como eu falei, que é uma praga que já entrou, mas ainda não foi reconhecida pelo Ministério como uma praga que tenha se estabelecido. Porque, olha só, essas pragas ausentes, não basta ela entrar, para ela mudar de status. Uma praga ser considerada introduzida, ela tem que entrar e se estabelecer. Por que demora um tempo? Assim, por que o Ministério não reconhece logo essa praga quando entra como presente? Porque ela pode não se estabelecer, ela pode entrar e pode não se estabelecer devido a condições climáticas, ecológicas, né, de localização. E também ela pode, como eu falei, de repente ocorrer numa área bem isolada, onde o Ministério entre com ações lá e consiga erradicar, né? Então, a Monilha está nessa situação, ela está sob emergência fitossanitária. Ela entrou, mas ainda não foi considerada, ainda não mudou de status como praga, deixando de ser praga ausente, porque ela está sob controle oficial, tá? Mas ela tem aqui o plano de contingência dela, tá? É a IN 112, 2020, e já tem aí outras portarias onde fala da sua entrada, né? Não introdução, entrada. Que eu falei introdução é quando entra e se estabelece, tá? É introdução. Quando a praga só entra, não caracterizou que ela se estabeleceu. Para ser introdução, entrou e estabeleceu, tá? Então, nós temos aí, o Ministério da Agricultura listou 20 pragas, tá? Com prioridades, tá? E eu listei aqui embaixo o fogo bacteriano, a Ervínia milóvora, que apesar dela não estar entre as 20 prioritárias, mas ela é uma praga ausente e que ela também tem o seu plano de contingência, tá? Então, vamos ver aqui. As pragas quarentenárias presentes agora, pessoal. Nós não vamos entrar em detalhe em cada uma delas, eu vou repassar para vocês a instrução normativa, vocês vão com calma ver cada uma, tá? As pragas quarentenárias presentes são essas aqui, olha. São 12. O ácaro hindustânico, ele está presente em Roraima. A Bactrócera carambola, que é a mosca da carambola, Amapá, Pará e Roraima. O bicuro da acerola, em Roraima. Broca da mangueira, Rio de Janeiro. Aqui é o nome científico de cada uma, tá? O cancro bacteriano da videira, Bahia, Pernambuco, Roraima. E assim vai, pessoal. Olha só, o cancro cítrico, como ele está presente já em vários estados brasileiros, Goiás, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ainda assim, ele é ainda uma praga quarentenária presente, porque não está em todo o Brasil. Assim como eu falei também da cigatoca negra aqui embaixo, olha só. Está em vários estados brasileiros e ainda não está em todo o Brasil, é presente, quarentenária presente. E vamos continuar aqui. O cancro, que é uma praga de pomáceas, né, maçã, pera, afeta aqui os estados do sul do país. O caruru palmere, que é o amaranthus palmere, como eu falei inicialmente, é uma erva daninha que tinha sido detectada só no Mato Grosso, mas esse ano foi detectada no Mato Grosso do Sul. Tá? O green, né? Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. A mancha preta dos citros também está bastante disseminada, do Amazonas até o sul do país, mas tem estados ali no meio do Brasil que não tem a mancha preta, né? Então, é por isso, tá? E o moco da bananeira, que ocorre mais nos estados do norte, né? Mas também ela está presente também em estados do nordeste. Olha só, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, ocorre muito moco da bananeira naquela região, mas também foi detectado em Alagoas e Sergipe. Então, vocês olhem com calma, tá? Essas pragas, que eu acho muito importante vocês saberem. Eu acho difícil numa prova pedir onde ocorre, mas daqui e ali, né? Importante saber
as principais aqui, como mosca da carambola, eu acho que é uma praga muito importante de vocês saberem da sua ocorrência. Então, olha aqui, tem a instrução normativa de cada uma delas, tá? Que vocês podem estar com calma e olhando, que eu recomendo que vocês saibam quais são as pragas para ter elas presentes, tá? Aqui, todas elas, tá? Não vamos entrar aqui em detalhe, porque isso aí é bem específico. E aqui do Caruru Palmer, ela não tem instrução normativa específica, só tem essa instrução normativa número 14, que fala dos cuidados que os agricultores têm que ter se detectarem essa praga, essa erva, né, nas suas áreas de produção, porque ela é uma praga muito perigosa, que ela pode causar resistência a agrotóxico, tá? Quando ela é encontrada junto à soja, junto a outras culturas, ela é uma praga que ela é resistente a agrotóxicos e ela pode estar repassando também esse gene para outras culturas em processos de cruzamento, tá? E, é, e aqui eu chamo a atenção para vocês que pragas de importância econômica. O Ministério da Agricultura trabalha prioritariamente com pragas quarentenárias, mas tem algumas culturas, como eu falei, né, inicialmente, como elas são de grande expressão econômica para determinados estados, o Ministério também trabalha com essas culturas. Que nem, por exemplo, a soja. A ferrugem da soja não é uma praga quarentenária, né? Mas, como a soja é uma cultura de grande expressão econômica para o país, o Ministério da Agricultura tem um programa de controle da soja, assim como para outras pragas. Aqui é as pragas não quarentenárias regulamentadas, que eu já falei, a instrução normativa dos vírus da bananeira, né? Que ataca mudas de banana, tá? E aqui as pragas de importância econômica, como eu falei para vocês, além da soja, né? Tem essas outras pragas aqui, como a cigarrinha do milho, é o vetor da doença aqui do enfesamento do milho, então tem um programa para essa praga. A mosca branca, né? Que era a praga quarentenária, não sei se vocês, agrônomos, lembram, que a mosca branca era uma praga quarentenária presente. Hoje ela não é mais, ela deixou de ser praga quarentenária. Mas por que o Ministério tem um programa para essa praga ainda? Com manejo integrado de praga do tomateiro industrial, que é da mosca branca. Por quê? Porque é uma praga de importância econômica, embora ela não seja para todos os estados, mas tem determinados estados que produzem muito tomate, que trabalham muito com esse programa de tomateiro, então o Ministério mantém, sim, aquela praga importante, tá? Assim como o bicudo da algodoeira, era outra praga que era quarentenária, hoje já não é mais, mas ele passou, se tornou assim uma praga de importância econômica, né? Somente lá para os estados que produzem muito algodão. Tá? O mosaico dourado do feijoeiro, que também tem um programa específico do Vale Sanitário para a cultura do feijoeiro comum, né, para controle do mosaico dourado, que é transmitido pela mosca branca. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para conversar com vocês, dar um alô aí sobre essas pragas, né, regulamentadas, e a minha recomendação para vocês é que vocês estejam atentos aí, façam muitos exercícios com essa questão das pragas, tá? Principalmente as pragas quarentenárias presentes, que é tema, com certeza, do edital. Não saiu ainda o edital do concurso, eu não gosto de criar essa expectativa, tá? A gente sabe que o sindicato está pressionando muito para que esse concurso saia, a ANFA sindical, né, que é do Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, tá? E o pessoal está aguardando muito. Eu esqueci até de me apresentar no início, tá? Eu sou Hilda Silveira,
Eu sou aposentada como auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, tá? E hoje estou aqui dedicando meu tempo para ajudar os colegas que queiram se preparar para o concurso, né? Estou aí com o programa de mentoria e, a partir de hoje, nós vamos estar aqui às quartas-feiras, às 19 horas, dando um alô aí, conversando sobre os assuntos, tema do concurso, tá? São muitos, né? Sanidade vegetal, inspeção vegetal, qualidade vegetal, vigilância agropecuária internacional, produção orgânica, armazenamento de produtos agropecuários, indicação geográfica, enfim. Pegando aí, a princípio, os assuntos do último concurso, 2014, tá? Mas já com atualizações e trazendo também algumas atualizações aí, inserindo algumas atualizações que ocorreram de 2014 para cá, para vocês já irem se familiarizando com os assuntos. Caso caia no edital, vocês vão estar aí, não vão ser pegos de surpresas, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, estou aqui para responder para vocês com todo prazer, tá? E se não, a gente volta na quarta-feira que vem com um novo assunto. Obrigada aí pela atenção de vocês. Bom, estou dando um tempinho aqui para ver se veio alguma pergunta. Até agora não veio nenhuma pergunta, então eu me despeço. Se vocês gostaram aí da aula, dê um like aí. E qualquer coisa, tá? Eu vou deixar aqui o meu site aqui embaixo, aí nos comentários. Quem quiser, tiver interesse em entrar em contato, pode dar um alô, tá ok? Obrigada, boa noite a todos, um abraço e até quarta-feira que vem.